Internautas, estamos no Soberania Nacional, na UTV, a primeira TV da internet no Brasil. É um prazer estar com vocês novamente. Eu trouxe hoje dois médicos para a gente falar um pouco sobre problemas muito pontuais nesta época do ano. Eu trouxe comigo aqui o Dr. Francisco Toledo, oftalmologista. Ele é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmo, especialista. E é um prazer recebê-lo aqui, doutor. Obrigado pelo convite. E também o Dr. Luiz Felipe Chiaverini Encina, que é um médico falhou, tá vendo? Alergologista, não é isso? Ou alergista, né? Alergista, mas eu já sei porque que virou alergista, né? É um prazer recebê-lo, doutor. Prazer é meu. O senhor, doutor Luiz Felipe, é formado pela USP e professor atualmente hoje, está ensinando. Isso, fiz meu mestrado na USP e atualmente dou aula na Unifesp e na Unisa. A Unifesp é uma excelente universidade, Sim. né? Eu sou fã da Unifesp, principalmente, eu sempre parabenizo a presidenta e a vice, né, pela primeira vez historicamente empossadas, né? Então, tenho muita honra de conhecê-las. Mas vamos lá, vamos começar a falar que é fábula, é verdade que o inverno traz mais processos alérgicos? Bom, o inverno, ele não traz mais processos alérgicos. As alergias, elas ocorrem em qualquer época do ano, mas durante o inverno, o que acontece é que as alergias respiratórias, elas pioram, ou tendem a piorar, principalmente naqueles casos que não estão bem controlados. E piora em que situação? Para qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer quadro? Sim, qualquer pessoa que tem uma alergia respiratória, ela tem um risco maior de ter uma crise durante os meses de outono e inverno, que é exatamente esse período agora. Mas só aquelas que têm já uma doença, doutor Felipe, ou pode surgir espontaneamente? Bom, as alergias, elas podem começar em qualquer época da vida. As alergias respiratórias, como a rinite, a asma, elas geralmente começam na infância, mas podem começar mais tardiamente. E nessa época do ano, elas têm uma tendência de se agravar. Então, o indivíduo que tem rinite, geralmente a rinite piora no inverno, ou a rinoconjuntivite, como poderemos ver. O doutor Nosso colega Francisco daqui a vai falar. pouco. A asma também é muito nítida, a piora dos pacientes nessa época do ano, principalmente aqueles pacientes que não estão sendo bem monitorados, bem controlados. Ou seja, quem tem rinite, quem tem asma, tem que controlar desde o início e sempre. Sempre. Mesmo se tiver assintomático? Mesmo assintomático, é importante que periodicamente esses pacientes eles tenham um acompanhamento do especialista, exatamente porque nessa época do ano a gente pode dar uma série de orientações que vão ajudar na prevenção das crises nesse período. Por exemplo, uma doença crônica, normalmente você toma remédio para o resto da vida. Então, quem tem colesterol, quem tem problemas na tireoide, pressão alta. Renite e asma, não é considerado uma doença crônica. É considerado um processo. São doenças crônicas, porque existe uma inflamação nas vias aéreas, e essa inflamação ela é crônica, mas é uma inflamação que pode ser controlada com medicamentos e às vezes sem medicamentos. Você consegue controlar com aspectos de higiene ambiental, a gente tem as vacinas para alergia, que é um ponto importante também. Então você consegue manter essa inflamação no nível baixo e com isso o paciente não manifesta os sintomas. Mas o que acontece nessa época do ano, por exemplo? Com as mudanças de temperatura, aumento na incidência de infecções de vias aéreas, o ar seco, tudo isso faz com que essa inflamação que estava ali quietinha, ela dê uma piorada e aí os sintomas podem exacerbar. E por que uma pessoa às vezes tem uma alergia, tirando a alergia medicamentosa, que surge na vida adulta dela, de repente do nada? É a circunstância do ambiente? É um conjunto de fatores. Alguns a gente conhece, outros a gente ainda não conhece. Para boa parte das alergias, ou pelo menos para um grupo delas, aquelas doenças alérgicas que a gente chama de atópicas, como a rinite, a asma, a dermatite atópica, existe um componente genético, hereditário, muito bem caracterizado.
Então, por exemplo, quando o pai e a mãe têm alguma alergia, a chance do filho nascer com alguma alergia é por volta de 80%. Mas seria a mesma alergia? Por exemplo, o mesmo tipo de alergia. Agora, tem outras que a gente chama de alergia pelas características das manifestações clínicas, mas que o mecanismo é totalmente diferente, como a urticária, por exemplo. A urticária, até existe uma discussão se ela deve ou não ser considerada uma alergia, por causa do mecanismo. E essa, por exemplo, pode começar a se manifestar em qualquer época da vida, sendo comum na infância, comum na idade adulta e comum Como pode ir embora. Do mesmo jeito que ela começa, ela pode ir embora. E por que se fala muito, ou eu vou fazer a pergunta, o emocional, onde atua nessas alergias? Pois é, o emocional, depois eu quero ouvir a sua opinião também, como oftalmologista. O emocional, ele interfere em qualquer tipo de doença, ou numa condição de saúde do indivíduo como um todo. Qualquer indivíduo que emocionalmente está instável, isso vai gerar toda uma repercussão no funcionamento do corpo dele, que se ele não tem nenhuma doença, ele pode começar a ter algum sintoma, ele pode ter uma diminuição da imunidade, por exemplo, está mais suscetível a uma virose. Então, na minha opinião, qualquer doença, o aspecto emocional interfere no sentido de agravar aqueles sintomas, de piorar aquele quadro que já existe. Agora, tem muita gente que fala, essa tosse é emocional, essa urticária é emocional. Não existe alergia emocional. O emocional, ele piora uma condição alérgica pré-existente. Mas o interessante é esta briga, né? Porque muita gente fala que fui no homeopata e tive excelentes resultados na rinite, na sinusite, nesse tipo de alergia, né? Uhum. Mas enfim, pode ser até... Do mesmo jeito que tem um monte de gente que faz homeopatia, e eu não sou contra, isso eu vou deixar bem claro. Resultado. E não melhora, Exatamente. E vai no nosso consultório. Exatamente. Cada pessoa é de um jeito, a abordagem tem que ser individualizada. Mas a minha pergunta fica, até que momento o paciente pode ir ao homeopata ou tem que ir para a alopatia? Porque a alergia, pelo que a gente ouve, há um momento que ela pode preocupar demais, principalmente as respiratórias. Sim. Então, qual que é o limite para este paciente falar, não, eu estou numa crise muito grave, vou para cá ou vou para lá? Para não comprometer a saúde e a vida dele. Pois é. A gente tem que começar pensando que a homeopatia, o princípio da homeopatia é completamente diferente da alopatia. Então, o raciocínio clínico é tudo diferente, porque a homeopatia ela busca a cura pelo semelhante. Né? E na alopatia a gente vai combater aquilo que está acontecendo. Os sintomas. Como eu falei, eu não sou contra a homeopatia, mas eu acho que tem que existir alguns critérios para você optar por uma ou por outra coisa, e o ideal é que você faça uma medicina mais abrangente, complementar. A mesma coisa vale para a acupuntura também. Então, nem isso, nenhum, nem outro. Vamos tentar juntar que isso, para o indivíduo como um todo, vai ser mais benéfico. Claro, o sujeito está com uma crise de asma, que é um problema relativamente comum, simples, mas que pode se tornar grave. Ele está tratando com homeopatia e a crise continua, não pense duas vezes. Perfeito. Procure um tratamento alopático, porque ele vai fazer uma inalação e a crise dele vai melhorar. Então, eu acho que a palavra-chave para isso é bom senso. Também acho. Até porque eu conheço muitos homeopatas excelentes que na hora da crise falam assim, vamos juntos. Não é? Isso aí. Porque a vida é mais importante que qualquer coisa. Alergias a medicamentos, elas são esporádicas? Depende daquele princípio ativo, daquele medicamento, ou há uma tendência da pessoa já com produtos químicos? Pois é, alergia a medicamento é um capítulo à parte e eu particularmente eu gosto muito porque a minha linha de pesquisa é nisso. E o que a gente tem? Para cada medicamento, para cada grupo de medicamento, a gente tem manifestações clínicas diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar o grupo das penicilinas. O indivíduo que tem uma reação à penicilina, ele pode ter
diversos tipos de manifestações diferentes, desde uma urticária até um choque anafilático ou algumas reações mais graves. Tem uma que algumas pessoas conhecem, na medicina a gente conhece bem, que é a síndrome de Stevens-Johnson, que é uma reação que tem um índice de mortalidade relativamente alto. Mas ela é medicamentosa? É por medicamento. A síndrome? Sim. E então, para cada manifestação clínica, para cada grupo de medicamentos, a gente tem que estudar e investigar de uma forma diferente. É bastante complexo, mas nos últimos 10 anos houve um avanço muito grande nisso. Na época que eu fiz residência, que faz mais de 10 anos, não precisa falar quantos anos, né? Não precisa. O que a gente fazia com o paciente que tinha uma manifestação de alergia a medicamento? Nunca mais usa isso daí e acabou. Não, mas o que eu vou tomar então, doutor? Estou com dor, Se vira, é problema do médico que for tratar. Hoje em dia não, a gente quer ir a fundo. Por quê? Tiveram alguns estudos no começo dos anos 2000, ali 2004, 2005, que mostraram que pessoas que têm uma história de alergia a medicamento, chega no consultório e fala assim, eu tive alergia ao medicamento tal. Se você for investigar essa reação, menos de 30% dessas pessoas de fato são alérgicas ao medicamento. Então existe muito a questão de rotular a pessoa como alérgica e ela não ser. Porque eu ia perguntar, porque hoje em dia todo mundo tem alergia. Pois é, e não é bem assim. Na época em que eu era adolescente, eu não lembro de ninguém falar da alergia a leite, por exemplo. Né? E de repente vira um surto, né? Eu não sei se é porque descobriram... A alergia a leite especificamente está aumentando. Então, e por quê? Mas e por quê? Porque essa é uma boa a gente pergunta. não lembra lá de trás. É o leite da forma como vem sendo feito? Houve uma mudança... porque é curioso, não é? Existem algumas teorias... me parece que é um conjunto de fatores que estão relacionados com isso. Desde questões, obviamente, genéticas, ambientais, modo de vida, tudo isso foi mudando com nesses anos todos. Então, realmente, a gente observa uma maior frequência de alergia ao leite, alergias alimentares do que no passado. Exato. Também talvez por se fazer mais diagnóstico hoje do que se fazia, mas existe um crescimento nisso. O senhor sabe que eu defendo arduamente porque as pessoas falam, o câncer foi a doença do século passado. A sensação que eu tenho, se você observar a evolução tecnológica da medicina, que só em 50 teve raio-x, não é? É que não tinha diagnóstico antigamente, né? Mas as doenças estavam aí, né? O que faltava era diagnóstico. O médico ia fazer o quê? Não é? Então, acho... Agora, isso é interessante, só um parênteses histórico. A primeira reação alérgica registrada na história foi no Antigo Egito. Tem lá os hieroglifos contando a história do rei Menes, que foi o que unificou o Alto e o Baixo Egito. Ele teve uma picada de abelha, teve uma reação anafilática e morreu por causa da alergia à picada ao veneno da abelha. Nossa Senhora. Então, quer dizer, desde aquela época, 6.000 anos atrás... Já tinha alergia. Não, a gente volta já. Eu quero agora conversar um pouco com o Dr. Francisco. Dr. Francisco, quais são, de uma forma objetiva, porque tem um monte de coisa que eu quero perguntar também para você, quais são as principais doenças oculares que o senhor vê no dia a dia lá no consultório e que requerem um cuidado, um trato? Eu acho que as principais doenças oculares são os vícios de refração, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia, que é a visão do braço curto. Essas são as queixas mais frequentes quando a gente fala em óculos. Mas existem outras doenças, as conjuntivites alérgicas, né? As conjuntivites infecciosas. E eu acho muito importante dentro da oftalmologia o conceito da prevenção. Existe hoje a principal causa de cegueira não tratável no Brasil chama-se glaucoma, que é o aumento da pressão ocular. E você não tem como fazer o diagnóstico se não fizer alguns exames específicos, rápidos, simples, no consultório, e você acaba prevenindo a principal doença que causa cegueira irreversível. E o que é o glaucoma? O nosso olho ele é uma câmara fechada, né? Dentro dele circula um líquido que nutre o olho. Quando você tem uma produção em excesso desse líquido, ou uma drenagem deficiente, esse líquido se acumula, essa pressão aumenta.
Na medida que essa pressão aumenta, ela tende a comprimir o nervo óptico. Então ela vai matando o nervo óptico, você tem uma alteração anatômica, entre outras, que é um aumento da escavação do nervo óptico, e com isso você perde as fibras que dão a visão periférica, do campo visual. Então o glaucoma, o paciente começa a perder a visão de fora para dentro. Então ele é um diagnóstico tardio e, geralmente, quando feito, a perda visual que o paciente adquiriu, ela não reverte. É irreversível. Não reverte, tá? E o tratamento é muito simples, porque na grande maioria das vezes, quando você pega no começo, é com colírio. Só? Só. A cirurgia assim, para o glaucoma ela é reservada para casos onde o tratamento clínico não deu resultado. E é uma cirurgia rápida, se tiver que fazer? Não, a cirurgia de glaucoma complicada. não é hoje em dia uma cirurgia assim que a gente faça de rotina. Ela é reservada mesmo para casos, felizmente, porque ela tem uma taxa de insucesso dentro das cirurgias que é relativamente, de risco. Né? Então, ela é reservada para casos onde o tratamento clínico não deu certo. E o tratamento com colírio, ele tem um período determinado ou é pro resto da vida? É pro resto da vida. Não tem Casou problema. com o glaucoma. São só umas gotinhas. São uma gotinha, às vezes, à noite. Então, Né? Vale a pena prevenir. Agora, a pergunta, e aí é para os dois, eu vou aproveitar. O mundo mudou muito, porque foi muito rápido, porque vocês não se formaram há muito tempo, não é verdade? As modificações da doença, qual a influência dessas mudanças tecnológicas na área de vocês? Né? E aí eu estou falando de computador, celular, todos os Androids, etc. e tal. No que isso mudou dentro da oftalmologia e dentro da área? É muito interessante a questão do computador, porque a mãe chega e fala assim, ele está estragando, né, os olhos porque está usando o computador. Isso é mito. O computador ele não estraga a visão, mas ele cansa. Né? Tá. Então, na medida que ele cansa, se a criança, se o adolescente ou se o adulto fica muito tempo na frente do computador, ele pode ter um cansaço visual que pode ser traduzido por olho vermelho, lacrimejamento, sensação de areia e às vezes até embaçamento visual. Né? Para a gente enxergar, a gente usa uma musculatura que dá foco nas coisas. E quando a gente está no computador, a gente está usando demais essa musculatura. Até porque você me disse lá fora que nós nascemos para ter olhos de caçador, né? Exato. Nós somos animais de caça feitos para olhar para longe. A gente não foi feito para ler. Quando a gente tem que ler, a gente usa uma outra musculatura para dar foco. Então, é como se você corresse. Eu costumo comparar o uso do computador com correr. Correr faz mal? Não. Se você correr o dia inteiro sem parar, você vai cansar? Vai. E no final do dia você pode ter dor na perna? Pode. A mesma coisa com os olhos. Você vai ter dor nos olhos, você vai ter dor de cabeça, pelo cansaço. Quer dizer que o cansaço também dá dor de cabeça? Sim, a astenopia, que é o cansaço visual, um dos sintomas é a dor de cabeça. O que você faz quando você está correndo e cansa? Para. O que você faz no computador? Mas na vista não, né? Porque... não, mas tem um truque, contrário. tem um truque. Como a gente é feito para olhar para longe, a gente faz isso sem perceber, na verdade. Aquela hora que você para, faz assim, olha para longe e volta no que você está olhando, você quebra aquele mecanismo de fusão, então você direciona o olhar para longe e isso relaxa a musculatura. Tá, mas relaxa pouco. Ou relaxa pouco, mas é o suficiente. Na medida que você para, faz intervalos regulares, olha para longe com aquele olhar perdido, usa lágrimas artificiais, porque quando a gente está no computador, o computador é lúdico, a gente não pisca, a gente fica vidrado. E não pisca mesmo? Não pisca, diminui. Existem trabalhos que mostram, a gente pisca mais ou menos 18 vezes por minuto, né? E a gente diminui muito quando a gente está na frente do computador o piscar. E esta diminuição é um dos fatores que causa o ressecamento e que dão os sintomas, sensação de areia, lacrimejamento, fotofobia. Né? Então, o uso de colírios de lágrimas artificiais, é importante diferenciar o que é lágrimas artificiais desses colírios comuns. Né? Esses colírios comuns, normalmente, eles deixam o olho clarinho porque eles têm vasoconstritor. Não devem ser usados. Então, as lágrimas artificiais... As lágrimas, e pior, ele causa o vaso sanguíneo. Por que o olho fica vermelho? Porque o vaso dilata. Quando você usa um vasoconstritor, ele fecha o vaso.
E esse mecanismo vai criando uma sanfona. É. Então essa musculatura vai ficando dependente quimicamente da ação do colírio. E você acaba se viciando naquele colírio que às vezes o balconista vende como não sendo para nada, é só para lavar o olho, né? Então existem lágrimas artificiais que devem ser usadas, né? E que essas lágrimas, esses colírios que têm vasoconstritor, não devem ser usados. E como é que ele sabe? Ele vai ter que... Na verdade, assim, a droga mais comum de vasoconstritor é a nafasolina. Mas eu acho que a automedicação hoje é um problema, tanto para o oftalmo quanto para o alergista. Não, né? eu tenho certeza. Então, eu acho assim, o oftalmologista, eu acho que é a pessoa mais indicada para receitar uma lágrima artificial. Até porque existem várias lágrimas. Existem lágrimas sem conservantes para pacientes alérgicos, lágrimas mais densas para olhos secos mais severos, lágrimas menos densas. Então eu vou ser cruel com os dois. Só 50 milhões de brasileiros, em tese, podem ter um atendimento mais rápido. Tá. Mas aqueles que têm que ficar na fila do SUS, imagina que ele vai marcar uma consulta, doutor, dali a 6 meses, porque a vista dele está... É muito complicado esse atendimento à população, né? De especialidades que para ele, cidadão, ele nem sabe. Né? Não mata. Né? Então não mata, então eu deixo para lá. Não é Exatamente, assim? A gente sabe que, infelizmente, a população tem esse mecanismo de pensamento. Não é? Na nossa especialidade, eu costumo dizer que o melhor remédio é água gelada. Compressa com água gelada. Pega água gelada, filtrado da porta da geladeira. Não precisa ser chá de camomila, não precisa ser leite, não precisa ser limão, não precisa ser água boricada, nem soro fisiológico, não serve para nada. Que bom, não precisa. Não serve. água Vocês gelada. prestaram atenção? Não serve para nada. Não, porque o que importa é a temperatura e não o líquido. Então a água gelada vai promover a vasoconstrição, quer dizer, o fechamento do vaso. Então vai diminuir o processo inflamatório, vai diminuir a sensação de areia, vai diminuir o lacrimejamento, vai diminuir os sintomas. Tá. Isso que o senhor fala, então, é a vista cansada, por um lado, não é? Uhum. E pelo outro, é a falta de lubrificação. E isso atinge, claro, mais as pessoas um pouco idosas, mas na verdade todo mundo. Porque aquele jovem que fica o dia inteiro na tela de um computador, na frente de um iPad ou mesmo no celular... Está sujeito às mesmas situações. É claro que, como o colega falou, em todas as doenças existem alguns fatores de risco, né? Alterações hormonais são um fator de risco importante, então, porque você tem uma diminuição na produção de hormônios, de glândulas, e a glândula lacrimal é uma glândula como outra qualquer, né? Você tem fatores ambientais, poluição, tempo seco, ar-condicionado, vento, né? Você tem fatores do uso do computador, como você falou, e você tem doenças que predispõem. Doenças autoimunes, doenças reumatológicas também colaboram para piorar o ressecamento, a produção da lágrima. O que a gente sabe é a diabetes, não é? Que pode trazer grande comprometimento à vista. O diabetes, o problema dele está mais ligado à questão da retina, do fundo do olho. Tá? A retina é como se fosse a antena que capta a imagem e no fundo do olho, as doenças, o diabetes descompensado, a hora que você tem mais açúcar no sangue, você aumenta a glicemia, você traz água para dentro do vaso, esse vaso dilata. A hora que tem a hipoglicemia, o açúcar sai, o vaso fecha. Entra na sanfona novamente. Novamente. Só que isso na retina. E você tem um sangramento na retina. Então, o olho, ele é um órgão que ele não deve ser agredido. Então, uma hemorragia, uma inflamação é muito pior do que a ação do bicho, do germe, da bactéria, do vírus. Entendeu? A cicatrização do olho é muito mais difícil. É muito difícil, Não, é infernal. E o olho sofre com o sol também? Sofre, engraçado. O fotoenvelhecimento não é só na pele, né? Antigamente a gente passava bronzeador, né? Que era para ficar bronzeado. Sim. E hoje a gente se protege do sol porque sabe que o sol envelhece. Os raios ultravioletas do sol, eles são absorvidos pelo cristalino. O cristalino é uma lente que tem no meio do olho e serve para dar foco.
E a função dele, entre outras, é absorver esses raios que são lesivos à retina, lá no fundo, né? Então, a radiação absorvida pelo cristalino em excesso envelhece mais rápido esse cristalino. Okay. Então, você tem uma catarata mais cedo. Tá? Quando esse cristalino não filtra a luz de uma forma como a que deveria, essa luz começa a queimar a retina, lá no fundo do olho. E a queimadura na retina pela luz pode, entre outras doenças, provocar uma degeneração. E essa degeneração é uma causa de cegueira irreversível. Irreversível. Geralmente em pacientes idosos, sim, normalmente mulheres de origem do Mediterrâneo. Tá? É uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, tá, cujo um dos fatores é a exposição solar. Tá. É tanta coisa que eu fico aqui ensandecida. É lenda ou não que... como é que funciona o óculos de perto, aquele óculos de computador e o óculos à distância? Tem que usar os 3 mesmo? Não. Na verdade, o que acontece é o seguinte. A função do médico é dar qualidade de vida para o seu paciente, né? Tem pacientes que têm um grau muito pequeno e convivem bem com este grau, para longe. A nossa necessidade visual para longe hoje é menor do que antigamente. Cai naquilo que você começou falando, que é a mudança de hábito, né? Então, assim, hoje em dia, para que a gente usa a visão de longe? É para ler na televisão, né, uma legenda, para dirigir à noite, mas o nosso dia a dia hoje é próximo, tá? Então, assim, o que rouba a visão para longe, na doença mais comum, é a miopia, né? Então, o paciente que tem graus altos de miopia, esse precisa de um óculos para longe, porque ele tem um ponto de visão muito próximo. Então, ele enxerga a 2 metros ou a 3 metros, ele precisa do óculos. Se a miopia for baixa, ele consegue conviver bem com uma miopia baixa. Tá. A mesma coisa com um astigmatismo baixo e a mesma coisa com uma hipermetropia baixa. Tá? Acontece que a partir dos 40 anos, essa musculatura que dá foco vai perdendo essa capacidade de foco. A gente vai começando a afastar, né? O zoom da máquina fica meio lento, aquela coisa que para, olha, volta, né? A garantia vai acaba aos acabando. 40 anos, né? Eu falo, é a maior garantia do mundo, né? Mas... É verdade, mas acaba. Mas tem jeito. Então, assim, a prescrição do óculos ela deve ser direcionada para o hábito, para a necessidade daquele paciente. Porque isso é perto. Ou seja, perto são 30 centímetros. É a distância de você enfiar uma linha na agulha, por exemplo, ou ler uma bula de remédio. O computador é meia distância. Então, nem sempre o óculos que dá foco aqui, dá foco aqui. Mas o melhor, para quem não quer ter os 3, é melhor ter aquele que você... É o que você mais usa no dia a dia, talvez, É o que você mais usa no dia a dia. É conversar com o paciente... Quem fica muito tempo no computador, então deixa o da leitura. Deixa lá do lado. Transplante. Depois, porque eu quero que você mostre esse olho e diga hoje, temos transplante de tudo ou não? Eu quero voltar aqui com o Dr. Luiz Felipe. Dr. Luiz Felipe, é verdade que a asma atinge 10% da população brasileira? Talvez até mais, né? Rapaz. Hoje a gente tem uma estimativa de que 20 a 30% da população no mundo tem algum tipo de alergia. De alergia. De alergia. Tá. E a asma, assim como a rinite, talvez seja mais frequente, mas a asma está perto, um pouco atrás. Então, é por volta disso mesmo. O senhor falou da vacina. Fala um pouco pra gente. O que o brasileiro tem que fazer? Porque o brasileiro tem um pouco de preconceito à vacina, né? Essa vacina para alergia é importante a gente deixar bem claro que ela não é uma vacina preventiva como uma vacina que você vai tomar contra a rubéola, sarampo, cachumba. Ela chama vacina porque é uma forma da gente mudar o jeito que o sistema imunológico responde diante de um estímulo como o ácaro da poeira, um fungo, uma barata, etc. Como assim uma barata? A barata também pode dar rinite, asma. Ai, que horror! O epitélio da barata pode dar. Ai, que coisa horrível! Isso foi descoberto há não muito tempo, bem menos tempo do que os ácaros e fungos, mas hoje a gente sabe que também pode dar. Ai.
E barata, ela não está só onde a gente vê. A gente não vê, mas ela passou por ali também. Ai, não, para. Eu acho que... Ai, bom, vai, Bom, continua. voltando às vacinas, né? Então, hoje a gente tem muito bem estabelecidos protocolos de imunoterapia, seria o termo mais adequado, Tá. para tratar rinite, asma, que são as duas alergias respiratórias, e alergia ao veneno da abelha, vespa e formiga. Tá. Como é que funciona isso? No caso da rinite e da asma, que é o mais comum, uma vez que você esteja sensibilizado, ou seja, que você reaja a uma substância, e no caso da rinite e da asma, o mais comum são os ácaros, em que você não consegue retirar aquela substância da vida do paciente, e o ácaro, por mais que você more numa bolha de plástico, você vai sair para trabalhar, para ir para a escola, andar de carro, de ônibus e vai entrar em contato com o ácaro, então você não consegue ficar sem contato com o ácaro. Então, nesses casos em que você não consegue retirar o alérgeno, que a gente chama, a substância que provoca alergia, e aí você trata essa rinite, trata essa asma, o paciente muitas vezes até melhora, mas se ele parar de usar a medicação, os sintomas voltam. Então, nesses casos, ou naqueles poucos casos em que o tratamento medicamentoso não funciona, a gente lança a mão da imunoterapia, que nada mais é do que a gente pegar a própria substância a qual o indivíduo tem alergia, e para identificar isso, essa substância, a gente pode fazer os testes cutâneos para alergia ou um exame de sangue. E aí você vai dando de pouquinho em pouquinho essa substância em intervalos regulares e as doses crescentes. E com isso, falando de uma forma bem simples e leiga, você consegue ensinar o sistema imunológico que aquela substância não é tão perigosa como ele imagina. E aí ele vai diminuir a produção de um anticorpo que ele vinha produzindo em grande quantidade, que é a IgE, que é o anticorpo que aparece nas alergias, e troca por outro tipo de resposta que não vai desencadear todo o processo alérgico. Então, para asma e para rinite, por exemplo, as vacinas elas têm uma eficácia de 40% a 80%, dependendo do caso, que é muito interessante. Diminui bastante os sintomas e diminui muito a necessidade de medicação. Mas os planos de saúde não cobrem isso? Tem alguns poucos que cobrem, Os a maioria tops, não. Os tops. E o serviço público dá essa vacinação também não? O serviço público tem alguns lugares que sim, geralmente nos hospitais de escola. Sim. E mesmo assim para alguns pacientes bem selecionados. São aqueles critérios? Tem alguns critérios porque são os pacientes que são mais difíceis de tratar com medicamento, os casos mais... É um tratamento muito caro? É um tratamento oneroso? É um tratamento que o custo dele ele não é muito padronizado. Do mesmo jeito que você pode ir num consultório e o médico cobrar X, você pode ir num outro consultório e ele cobrar 2x e o outro 10x, x sobre 2. Né? Como não tem uma tabela para esse tipo de procedimento, então tem de tudo. Então, mas eu acho importantíssimo se discutir isso, porque se de 20% a 30% da população do mundo, né, tem algum tipo de alergia e a maior incidência é a da asma e a da rinite, eu acho que vale a pena investir, né, porque o custo social... Com certeza. Não é? É um investimento que se a pessoa puder fazer e ela tiver as indicações para optar por esse tipo de tratamento, eu acho que vale muito a pena. O ano passado, não sei se foi ano passado ou retrasado, a imunoterapia para alergia, ela completou 100 anos de existência. Nossa! Então é um negócio que se faz há muito tempo e, claro, nesses 100 anos ela vem se aprimorando, vem ficando mais refinada, sutil, sim. Tudo isso. Mas existem vários estudos comprovando a eficácia, mas é um negócio que já existe há muito tempo. O que falar para aquela mãe que se o filho espirrar, ela não sabe, é rinite, é gripe, como é que... Os dois, pode ser os dois. Porque geralmente o paciente que tem rinite, ele tem uma incidência quando ele maior. tem um resfriado, uma gripe, ele vai piorar da rinite. Qual que são as diferenças básicas de uma crise de rinite e de um resfriado ou de uma gripe? No resfriado ou na gripe, você vai ter outros sintomas associados, além daqueles sintomas habituais da rinite, que são a coriza, a obstrução nasal, os espirros, a coceira no nariz. Numa gripe ou no resfriado, numa infecção viral, a gente vai ter mal-estar, então aquela sensação de que o corpo está cansado, num grau maior ou menor, dependendo se for uma gripe ou um resfriado, depende do vírus.
Você pode ter um pouco de febre, ou pode ter febre, no caso da gripe. Você Aquele suor frio. tem o suor frio, aquela sensação de mal-estar no geral, que a rinite em si geralmente não dá. E as infecções virais respiratórias, elas são autolimitadas. Ela começa, depois de 4, 5, 7 dias, vai melhorar. Ok. Com ou sem remédio. A gente toma os antigripais, não sei o que, para aliviar os sintomas. Mas ela vai embora. Tá. Né? A rinite, se você começou uma crise e você não tratar, ela tem uma chance de persistir por mais tempo. Principalmente se você continuar exposto àquilo que está causando. E quais os cuidados que devemos ter, então, para tentar evitar essas doenças? Bom, tem algumas orientações que a gente dá para os pacientes que têm alergia respiratória. Qual é o tipo de ambiente que a gente consegue interferir para melhorar esse ambiente e, consequentemente, diminuir a exposição aos alérgenos inalatórios, né, que são os que dão alergia respiratória? É o ambiente de casa. No trabalho ou na escola, você não vai conseguir, vamos tirar o carpete aqui porque eu tenho rinite. É difícil. Ou vamos mudar a cortina da escola porque tem uma pessoa que tem rinite. Mas em casa a gente consegue. Então, o objetivo do que a gente chama de controle ambiental ou higiene ambiental é diminuir ao máximo fatores que possam acumular poeira e ácaro dentro de casa, considerando que o ácaro é a principal causa de alergia respiratória. Então a gente vai pedir para a pessoa preferir sempre ter um piso frio, ou de madeira, ou de pedra, do que um tapete, carpete. Evitar milhares de bichos de pelúcia. Evitar objetos que acumulem poeira dentro do quarto. Cachorro, gato fora de casa. Cigarro, nem passar perto. Então são algumas coisas que não vão resolver o problema, mas ajudam bastante. A aliviar. Sim. E aquele vaporizador, aquilo também funciona? Porque Então, a pessoa poderia pôr no trabalho, o vaporizador, né? Tem até um produto que elimina fungo, elimina ácaro. Verdade. Esses produtos funcionam. O vaporizador, na verdade, ele é uma faca de 2 gumes, porque se aumenta muito a umidade, se aumenta também a incidência. Fungos. Perfeito. Agora, esses outros que matam ácaro, matam fungos, eles funcionam, mas o raio de ação deles é muito pequeno. Você teria que ter vários dentro de casa. Na minha opinião, a medida mais efetiva para quem tem alergia respiratória em casa está no colchão e no travesseiro. Por quê? O colchão e travesseiro é o lugar onde tem mais ácaro dentro de casa. É mesmo? O ácaro ele gosta do quê? De calor, umidade, e ele come restos de pele. Tanto que o nome de um dos ácaros é dermatofagoides. Dermato de pele e fagoides de comedor de pele, de restos de pele, né? Não pele viva. Então imagina que você está lá deitado na sua cama, descama o tempo descamando, todo. É uma Disneylândia dos ácaros, né? Então qual que é a medida mais eficaz? Coloca uma capa plástica anti-ácaro no colchão e no travesseiro. Se você vai ficar lá deitado na sua cama 6, 8, 10 horas para criança, até um pouquinho mais, dormindo, você já sabe que esse período, a sua exposição ao ácaro vai diminuir bastante. Então você, pelo menos durante esse período, está diminuindo esse estímulo para o sistema imunológico reagir de uma forma exagerada. Nossa, que loucura, né? Barrabás. Agora eu vou voltar para o Dr. Francisco. Explica para a gente, Dr. Francisco, o nosso olho, né? Olho. Quando você perguntou das doenças mais comuns, né? Eu falei do glaucoma. O nervo óptico é essa estrutura que está aqui atrás, né? Que pega a imagem captada pela retina, que é como se fosse esse papel de parede que reveste o olho internamente, e transmite para o cérebro. É assim que a gente enxerga, né? Quando este nervo começa a morrer, é que tem o glaucoma que a gente conversou, porque o olho é uma câmara fechada. O cristalino é esta lente que tem dentro do olho e que serve para dar foco na imagem, né? Então é ele que faz a imagem cair no ponto certo da retina para que a gente possa enxergar. Esta situação de envelhecimento do cristalino é a catarata. Então, quando começa a embaçar o cristalino, a imagem deixa de passar nítida pelo cristalino, chega embaçada na retina. Então não adianta você colocar um óculos aqui na frente, porque vai continuar embaçando, né? Que é uma das doenças mais comuns. E a cirurgia retira essa... A cirurgia você faz um furinho hoje de 2 milímetros de incisão, né? Entra aqui dentro do cristalino e você aspira como se fosse uma mini britadeira com ultrassom esse cristalino.
Você aspira, pelo aquele mesmo furinho você injeta uma lente que é dobrável e entra aqui dentro. Então, o interessante na cirurgia de catarata... Essa é a lente que os planos de saúde não cobrem? Cobrem. Isso é uma situação interessante. A cirurgia de catarata hoje, essa que eu te descrevi, é uma cirurgia feita por facoemulsificação, que é esse aparelho que emulsifica e aspira. As cirurgias antigas, elas exigiam uma abertura maior para você tirar o cristalino em pedaços, você não dissolvia o cristalino. Então, por esta abertura maior, você colocava uma lente maior. As lentes dobráveis importadas, elas, por serem dobráveis, elas entram neste furinho menor. Quando elas entram nesse furinho menor, eu termino a cirurgia e, via de regra, não preciso dar ponto na cirurgia. Tá. Não, ela é mais fácil. É como se a gente comparasse a cirurgia de vesícula antiga com a atual. Então, não é que a qualidade da lente nacional seja ruim, é que às vezes a técnica para implantá-la é diferente da técnica de melhor uso. Tá. O que hoje faz transplante? A córnea. A córnea é como se fosse a lente do relógio, a parte da frente do olho. A parte de fora. A parte de fora. É esta lente aqui, é aqui que a gente faz as cirurgias de miopia, é aqui que a gente faz cirurgias de astigmatismo, né? E é aqui que a gente pode trocar. O transplante de córnea hoje no Brasil, hoje praticamente não existe fila para transplante de córnea. Não sabia. É uma situação que hoje tá bem, é uma cirurgia bem estruturada no Brasil, né? E é uma cirurgia que tem resultados bons, mas não é uma cirurgia feita para qualquer um. Existem, né, sim, uma série de... o bom é não fazer, mas não é mais como era antes. Já é uma cirurgia mais tranquila. Que pena, quer dizer que então... Que a gente pode trocar no olho é só a córnea. E o cristalino. Então, o cristalino há pouco tempo... Na verdade, o cristalino, a facoemulsificação já tem uns 12 anos no Brasil, mais ou menos. Puxa vida. Antigamente, essa cirurgia ela era feita assim, a gente colocava um aparelho que congelava o cristalino, né? Então você ia, congelava e arrancava esse cristalino como um todo, né? Então, a hora que você arrancava esse cristalino, arrancava junto outras estruturas. E aí você colocava uma lente de óculos grossa, então aqueles pacientes que usavam aquelas lentes grossas para compensar este grau. Né? Então daí vem aquele conceito que precisa esperar amadurecer a catarata, porque ela madura, ficava mais dura e congelava mais fácil. Hoje não. Hoje você com cataratas mais incipientes, cataratas menores, mais moles, a técnica cirúrgica é mais fácil porque você aspira de uma forma mais fácil. Tá? Entendi. Muito bem. O óculos de sol. Óculos de sol. Há pouco tempo a gente falava assim daqueles ganchinhos que as meninas e os meninos estão pondo na rua comprando de camelô no dente, né? E óculos de sol traz esse mesmo problema pela qualidade da lente? Precisa tomar cuidado, porque a gente vê óculos de todos os preços, em todos os lugares. É recomendável, não é? O que o consumidor precisa ficar atento para não estragar o olho? Você lembra quando a gente falou do fotoenvelhecimento, né? Então, o óculos de sol, ele serve para prevenir o envelhecimento do olho, filtrando os raios ultravioletas. Então, o cuidado que a gente tem que ter é comprar um óculos numa ótica. Via de regra, nas óticas, os óculos têm proteção ultravioleta. E nas óticas existem aparelhos que medem essa proteção ultravioleta. Mas e por que é tão caro? É caro mesmo? Não Porque é caro. Porque eu acho que é isso que leva as pessoas a comprarem na rua. Não, na verdade, o que é caro é a grife da armação. A proteção ultravioleta feita no óculos é barata. Alguns óculos de camelô até têm proteção ultravioleta, né? Porque ela não é cara. O que a gente não sabe é procedência, então não é recomendável que você os compre lá. Mas não é caro. O caro é a grife da armação. Tá. Agora para os dois, porque nosso tempo está começando a enxugar. É verdade que o filtro do ar-condicionado dos carros pode ser um problemão e as pessoas nem percebem isso, em termos de alergias? Porque se for pensar que ele é um filtro, ele está filtrando um monte de coisa que está lá. E se você não troca esse filtro com a frequência necessária, ele começa a deixar de filtrar e aquela
aquele tanto de coisa acumulada começa a sair junto com o ar. E aí entram os ácaros, os fungos e até outras partículas que não são alergênicas, mas que podem irritar as vias aéreas e acho que até o olho, causando uma irritação e sintomas. É verdade que é melhor um pano úmido do que vassoura, espanador? Sem dúvida. A gente vai acabar com aquela coisa, o que a vassoura... a estereotipação da mulher varrendo com o espanador? O que a vassoura e o espanador fazem? Eles mudam a poeira de lugar. Tira daqui e joga para lá, tira de lá, joga para cá. Pano úmido não, você consegue tirar a poeira e tudo que tem na poeira, né? Do mesmo jeito o aspirador. O aspirador, se ele não tiver um filtro adequado, ele puxa de um lado e sai... É verdade, sim. Ele puxa o que você vê, mas solta o que você não vê. Então existe um filtro chamado filtro EPA, que é HEPA, que tem alguns aspiradores que são bem caros, mas que realmente eles filtram de verdade, e esses aspiradores são bem interessantes para quem tem alergia. Essa aqui quem falou foi o Dr. Francisco Lafora, e eu fiquei muito triste. Planta com flores? Eventualmente? Depende. Existe muito a questão da alergia a pólen, que muita gente fala, mas que é super comum no hemisfério norte pelas características climáticas dos países Estados Unidos, Canadá, países europeus, Japão, que para a gente aqui no Brasil não é tão importante, exceto nos estados do sul. Então, de São Paulo para cima, a gente vê muito pouca alergia a pólen. E aí, nesse caso, a planta, a flor dentro de casa, pensando numa alergia ao pólen que poderia ter nas flores e tal, não interfere tanto. Pessoas que têm uma rinite que está muito mal controlada, qualquer cheiro vai piorar a rinite. E aí perfume, entra então. perfume, a flor, o desodorante, qualquer coisa vai fazer piorar. Como agir, ou como... porque normalmente a alergia aparece na pele, né? Algumas delas. Pode coçar, não pode coçar? Como é que você percebe que é um processo alérgico? Porque há uma dificuldade, né? Pra você... Não, acho que tem uma coisa errada mesmo. Como a gente comentou, coçou, já se pensa em alergia. Mas não é Nem necessariamente tudo que coça isso. é alergia. Como que a gente faz para saber se uma lesão de pele, alguma coisa que apareça na sua pele que está coçando, é uma alergia ou não? Só tem um jeito, indo no médico. Não tem outro jeito. Mas às vezes eu vou no médico e não está mais. Aí eu chego em casa, aparece de novo. Então a gente volta para a pergunta das tecnologias. Para a prática do alergista e talvez também para o dermatologista, a facilidade de ter um celular que tem uma câmera fotográfica é espetacular. Talvez tenha sido uma das grandes conquistas tecnológicas aliadas a essa prática clínica. Então, tira uma foto, tira várias fotos daquela lesão e procura um especialista. E aí, mesmo que você não esteja com a lesão na hora, você vai mostrar foto. E para a gente vai ficar muito mais fácil de dizer se é uma alergia ou não e que tipo que é. E é verdade que se coçar pode piorar ou é uma lenda? E tem diferença quando ela melhora no quente, melhora no frio? Bom, coçar piora ou não piora? Se você coçar a pele, você vai acabar lesando a sua pele, então piora, independente do tipo de alergia. Tem algumas que pioram muito com o ato de coçar, por exemplo, as dermatites. Melhora no frio, melhora no calor, também depende do tipo de lesão que a gente está vendo. Se a gente for pegar uma urticária, tem urticárias que são desencadeadas pelo frio, outras são desencadeadas pelo calor. E tem urticárias que, a maioria delas, não tem uma relação direta com o fator físico. Mas do mesmo jeito que no olho, como tem uma vasodilatação, você faz a compressa com água gelada e alivia. Se você tem uma urticária, por exemplo, você pode fazer uma compressa gelada, vai diminuir essa vasodilatação e vai aliviar. O problema da urticária é que as lesões elas vão mudando de lugar, então você tem que ficar fazendo compressa no corpo inteiro, né? Não é o mais eficiente. O ideal realmente é fazer o diagnóstico certo e entrar com a medicação, com o tratamento adequado. Tá. O nosso tempo está chegando ao fim, então eu vou passar a palavra para os nossos convidados. E eu queria que eles, de uma forma objetiva, passassem as principais recomendações, né, para deixar bem claro como que tem que fazer para se proteger, para não lesionar mais. Enfim, claro que o caminho é procurar o médico, mas
enquanto isso, né, o que fazer para minimizar e o que fazer numa crise? Passo primeiro para o doutor Francisco. Olha, as doenças oftalmológicas, via de regra, quando elas são graves, elas cursam com baixa de acuidade visual, ou seja, o paciente perde a visão. Então isso, naturalmente, ele vai num pronto-socorro e ele acaba sendo atendido na urgência. Eu acho que o mais importante é a prevenção. Prevenção das crianças, por exemplo, quer dizer, um exame médico na criança, o ideal hoje é que a partir dos 4 anos e antes dos 6 anos de idade, né? Hoje 10% das crianças em idade pré-escolar deveriam usar óculos e não usam, né? Então eu acho que se a gente for pensar por faixas etárias, começando pelas crianças, um primeiro exame é importante, e esse primeiro exame às vezes é feito na própria escola, onde a professora é treinada a medir a acuidade visual. Nesta medida ela drena então aquelas crianças com deficiência. Daí para frente, como eu falei, o glaucoma é uma doença de alta prevalência e de fácil prevenção, né? E os cuidados oculares, não coçar, não fazer uso de automedicação, procurar um oftalmologista sempre que possível, ter uma atualização na refração, no grau, né? Eu acho que é por aí. Tá bom, muito obrigada, doutor Francisco. Imagina, um prazer. Doutor Felipe. Bom, primeiro eu acho que é importante as pessoas saberem que tem muita gente que pensa que alergia é só uma alergia, não é nada. Não, não é bem assim. A alergia, ela tem apesar de poucas alergias matarem, a alergia acaba com a vida da pessoa, porque a qualidade de vida é muito ruim do paciente alérgico que não trata. Então, o meu recado é o seguinte: sempre que você suspeitar de uma alergia, procura um especialista, vai esclarecer se aquilo não é, as causas, as consequências. Tem muita gente que fala também, a alergia não tem tratamento, vou ter que conviver com isso. Também não é verdade. Para quase 100% das alergias, os tratamentos são eficientes, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida da pessoa, às vezes precisando de medicamentos, muitas vezes sem a necessidade dos medicamentos. Então a minha dica é essa: suspeitou de alergia, procura um especialista. E quanto antes, melhor, porque você vai estar também, de uma forma, prevenindo novos episódios que possam surgir. Muito obrigado, Luiz Felipe. Eu agradeço. Então, cuidado, né? Muitas crianças acabam tendo o seu futuro comprometido porque não é observado na escola essa dificuldade visual dela, e ela acaba sendo isolada, tendo um desempenho ruim, e quando vão ver é só um problema de vista, né? Então, mães, pais, atentos a isso. E também agora, nessa época, vamos pegar um inverno bravo aí com muita secura. Isso vai trazer problema para a vista, vai trazer problema para o pulmão, para as vias aéreas. Então vamos tomar cuidado, vamos evitar, infelizmente, os bichinhos de pelúcia, os cobertores de pelo, enfim, tudo isso que possa causar transtorno. Até porque, né, doutor Felipe e doutor Francisco, ir para um hospital em PS com uma crise dessa, você vai ficar independente do hospital, 8 horas esperando. Então, podendo evitar, não é? Fiquem com Deus, até a semana que vem. Muito obrigado, doutor Francisco, doutor Felipe. Obrigado. Yeah.